Capítulo 3 Os Catalães. A 100 passos do lugar onde os dois amigos degustavam vinho espumante da La Malgue, com os olhares no horizonte e o ouvido na escuta, se elevava o vilarejo dos catalães, por detrás de uma pequena colina nua e batida pelo sol e pelos ventos mistrais. Um dia, uma colônia misteriosa partiu da Espanha e veio aportar na península onde ainda se encontra hoje em dia. Ela chegara não se sabia de onde, e falava uma língua desconhecida. Um dos chefes, que compreendia o francês provençal, que pediu à comuna de Marsella que lhes cedesse esta elevação nua e árida, para a qual, como os antigos marinheiros, eles acabavam de aportar com os seus barcos. O pedido foi aceito, e 3 meses depois, à volta de 12 ou 15 embarcações que esses ciganos do mar haviam trazido, levantava-se um pequeno vilarejo. Essa vila, construída de forma bizarra e pitoresca, metade moura, metade espanhola, é a que vemos hoje habitada pelos descendentes desses homens, que falam a língua de seus pais. Há 3 ou 4 séculos, eles continuam fiéis a essa pequena elevação, sobre a qual eles se abateram tal como pássaros marinhos, sem se misturar em nada, a população marselhesa, casando-se entre eles e tendo conservado os usos e costumes de sua pátria-mãe, assim como haviam conservado a língua. É preciso que meus ouvintes me sigam através da única rua desse pequeno vilarejo e entrem comigo em uma dessas casas, nas quais o sol emprestou à fachada essa bela cor de folha morta, particular aos monumentos da região, e por dentro uma camada de cal, essa tinta branca que forma o único ornamento das possadas espanholas. Uma linda jovem de cabelos negros como o azevis, os olhos aveludados como os de uma gazela, se encontrava de pé, encostada numa divisória, e esfregava com seus dedos finos e de formato antigo um ramo inocente, de onde ela arrancava as flores e cujos restos já cobriam o solo. Por outro lado, seus braços nus até os cotovelos, seus braços amorenados, mas pareciam modelados sobre os da Vênus de Arles, tremiam como uma espécie de impaciência febril, e ela batia na terra com seu pé de leve e arqueado, de forma que se entrevia a forma pura, orgulhosa e atrevida de sua perna, posta dentro de uma meia de algodão vermelho, de barra azul e cinza. A 3 passos dela, sentava em uma cadeira que ele balançava com movimentos interrompidos, apoiando seu cotovelo em um velho móvel apodrecido, um rapaz de 20 a 22 anos a olhava com um ar onde lutavam a inquietude e o despeito. Seus olhos interrogavam, mas o olhar firme e fixo da jovem dominava seu interlocutor. "Vejamos, Mercedes", dizia o jovem. "A Páscoa já está aí de novo. É o momento de realizar um casamento. Me dê uma resposta." Já lhe respondi 100 vezes, Fernand. E é preciso que você seja inimigo de si mesmo para me perguntar de novo. Pois bem, repita de novo, eu lhe suplico. Repita ainda uma vez para que eu consiga acreditar. Diga-me pela 100ª vez que você recusa o meu amor, que tem a aprovação da sua mãe. Faça com que eu compreenda que você brinque com a minha felicidade, que a minha vida e minha morte não são nada para você. Ai, meu Deus! Meu Deus! Ter sonhado 10 anos em me tornar seu marido, Mercedes, e perder essa esperança que era o único objetivo de minha vida. Ao menos não fui eu que o encorajei a ter essa esperança, Fernand, respondeu Mercedes. Você não pode me repreender por ter usado alguma sedução com você. Eu sempre lhe disse, eu gosto de você como um irmão. Então não exige de mim outra coisa além dessa amizade fraternal, pois meu coração pertence a outro. Eu não digo isso sempre a você, Fernand? Sim, eu bem sei, Mercedes, respondeu o jovem. Sim, você se deu, em relação a mim, o cruel mérito da franqueza. Mas você esquece que existe entre os catalães uma lei sagrada de se casar entre eles mesmos. Você se engana, Fernand. Não é uma lei, é um costume. E eis tudo. Acredite em mim. Não invoque esse costume em seu favor. Você está sob convocação militar, Fernand. A liberdade que lhe deixam é uma simples tolerância. A qualquer momento você poderá ser chamado às armas. Uma vez soldado, o que será de mim? Uma simples órfã, triste, sem fortuna, possuindo por todo bem uma cabana quase em ruínas, onde pendem algumas redes gastas. Miserável herança deixada pelo meu pai a minha mãe e por minha mãe a mim. Há 1 ano que ela está morta, e desde então, pense, Fernand, que eu vivo quase que da caridade pública. Às vezes você acha que lhe sou útil, e faz isso para ter o direito de dividir sua pesca comigo. E eu aceito, Fernand, porque você é o filho de um irmão do meu pai, porque nós fomos criados juntos.
E mais ainda porque, acima de tudo, isso lhe faria muito mal se recusasse. Mas eu bem sinto que esse peixe que vou vender e do qual eu retiro o dinheiro, com o qual compro o cânhamo que eu fio, eu bem sinto, Fernand, que se trata de uma caridade. Que importa, Mercedes, se pobre e desamparada que você é? Mesmo assim, me convém mais do que a filha do mais rico armador ou do mais rico banqueiro de Marsella. Afinal, do que é que nós precisamos? De uma boa mulher e uma boa dona de casa. Onde é que eu poderia encontrar alguém que fosse melhor do que você, nos 2 pontos de vista? Fernand, Respondeu Mercedes, balançando a cabeça. é bem fácil deixar de ser uma boa dona de casa e não se pode garantir permanecer uma boa mulher quando se ama outro homem e não seu marido. Contente-se com a minha amizade, pois repito-lhe, é tudo que posso prometer. Eu só prometo aquilo que estou certa de poder cumprir. Sim, eu entendo, disse Fernand. Você suporta pacientemente sua miséria, mas tem medo da minha. Muito bem, Mercedes. Se for amado por você, eu buscarei a fortuna. Você me trará sorte e eu ficarei rico. Eu posso deixar de ser pescador e entrar como comissionado num balcão de lojas. Posso até mesmo me tornar comerciante. Você não pode tentar nada disso, Fernand. Você é um soldado e se permanece nos catalães é porque não há guerra. Portanto, continue pescador. Não tenha sonhos que lhe fariam a realidade parecer ainda mais terrível e contente-se com a minha amizade, uma vez que não lhe posso dar outra coisa. Muito bem, você tem toda a razão, Mercedes. Eu serei marinheiro. Terei, ao invés dos costumes de nossos pais, que você desdenha, um chapéu polido, uma camisa listrada e um paletó azul com âncoras nos botões. Não é assim que é preciso se vestir para lhe agradar? O que você quer dizer? Perguntou Mercedes, lançando um olhar absoluto. O que quer dizer? Não entendo o que você diz. Quero dizer, Mercedes, que você só é dura assim comigo porque espera por alguém que se veste desse modo. Mas aquele que você espera é inconstante e talvez, se ele não o for, o mar o será por ele. Fernand! Exclamou Mercedes. Eu acreditava que você fosse bom, mas estava enganada. Você é um coração malvado por me chamar em ajuda de seu ciúme, as cóleras de Deus. Pois bem, sim, eu não me escondo. Eu espero e amo aquele de quem você fala. E se ele não voltar, ao invés de acusar essa inconstância que você invoca, eu direi que ele morreu amando-me. O jovem catalão fez um gesto de raiva. Eu o compreendo, Fernand. Você quer atacá-lo pelo fato de que eu não amo a você. Você cruzará sua faca catalã contra o punhal dele. De que lhe servirá isso? A perder minha amizade se for vencido. A ver minha amizade se transformar em ódio caso esteja vencedor. Creia-me, procurar briga com um homem é um péssimo jeito de agradar a mulher que ama esse homem. Não, Fernand. Você não se deixará mais levar por seus maus pensamentos. Não podendo me ter como mulher, você se contentará em ter-me como amiga e como irmã. Aliás, Acrescentou ela, com os olhos perturbados e molhados de lágrimas. espere, Fernand. Você acabou de dizer que o mar é pérfido. Já se passaram 4 meses desde que ele partiu. E nesses 4 meses eu contei muitas tempestades. Fernand permaneceu impassível. Não tentou enxugar as lágrimas que rolavam sobre o rosto de Mercedes. E, no entanto, para cada uma dessas lágrimas, ele teria dado um copo do seu próprio sangue. Porém, essas lágrimas corriam por outro. Ele se levantou, deu uma volta na cabana e voltou. Parou em frente de Mercedes, os olhos sombrios e os punhos cerrados. Vejamos, Mercedes, disse ele. Responda mais uma vez. Está realmente decidida? Eu amo Edmond Dantès. Disse friamente a jovem. E ninguém mais, além de Edmond, será meu marido. E você o amará para sempre? Enquanto viver. Fernand baixou a cabeça como um homem desencorajado. Deixou escapar um suspiro que se assemelhava a um gemido. Depois, levantando o rosto de repente, os dentes cerrados e as narinas entreabertas. Mas e se ele estiver morto? Se ele estiver morto, eu morrerei. E se ele a esquecer? Mercedes! Gritou uma voz alegre fora da casa. Mercedes! Edmond! Gritou a jovem, enrubescendo de alegria e pulando de amor. Você está vendo bem que ele não me esqueceu, pois aí está ele. E ela se lançou em direção à porta, que abriu gritando. Vem, Edmond, estou aqui! Fernand, pálido e trêmulo, recuou, como faz um viajante quando vê uma serpente, e, reencontrando sua cadeira, caiu nela sentado. Edmond e Mercedes estavam um nos braços do outro. O sol ardente de Marsella, que penetrava através da abertura da porta, os inundava com uma onda de luz. A princípio,
Eles não viram nada do que havia à sua volta. Uma imensa felicidade os isolava do mundo, e eles não falavam a não ser por essas palavras entrecortadas, que são os transportes de uma alegria tão viva que parecem expressar dor. De repente, Edmond percebeu a figura de Fernand, que se desenhava na sombra, pálida e ameaçadora. Por um movimento, do qual ele próprio não se dera conta, o jovem catalão tinha a mão sobre a faca conservada na cintura. Nossa! Perdão! Disse Dante, franzindo as sobrancelhas por sua vez. Eu não havia reparado que éramos 3. Então, voltando-se para Mercedes. Quem é esse senhor? Perguntou ele. Esse senhor será seu melhor amigo, Dante, pois é meu amigo, é meu primo, é meu irmão, é Fernand, o homem que depois de você, Edmond, eu mais amo no mundo. Você não o reconhece? Claro, de fato, disse Edmond, e sem abandonar Mercedes, cuja mão ele mantinha apertada em uma das suas. Ele estendeu com um movimento de cordialidade a outra mão ao catalão. Mas Fernand, longe de responder a esse gesto amigável, permaneceu mudo e imóvel como uma estátua. Então Edmond passeou seu olhar investigador de Mercedes emocionada e trêmula a Fernand, sombrio e ameaçador. Esse único olhar lhe informou tudo. A cólera subiu-lhe à fronte. Eu não sabia que viria com tanta pressa à sua casa, Mercedes, para aqui encontrar um inimigo. Um inimigo? Gritou Mercedes, com um olhar de cólera para o seu primo. Um inimigo em minha casa, diz você, Edmond. Se eu acreditasse nisso, eu tomaria o seu braço e iria embora para Marsella, deixando a casa para nunca mais voltar. O olho de Fernand lançou uma centelha. E se lhe acontecesse algo de mal, meu Edmond? Continuou ela, com essa mesma fleuma implacável que provava a Fernand que a jovem havia lido até mais o profundo de seus pensamentos sinistros. Se algum mal lhe acontecesse, eu subiria até o Cabo Morgiou e me atiraria de cabeça sobre os rochedos. Fernand se tornou horrivelmente pálido. Mas você se enganou, Edmond, prosseguiu ela. Você não tem um inimigo aqui. Existe apenas Fernand, meu irmão, que vai lhe apertar a mão como um amigo devotado. E a essas palavras, a jovem fixou sua fisionomia imperiosa sobre o catalão, que, como se tivesse sido fascinado por esse olhar, aproximou-se lentamente de Edmond e lhe estendeu a mão. Seu ódio, semelhante a uma onda impotente, ainda que furiosa, vinha se quebrar contra a ascendência que essa mulher exercia sobre ele. Porém, mal havia ele tocado a mão de Edmond, sentiu que tinha feito tudo o mais do que seria capaz de fazer. E então, lançou-se para fora de casa. Gritou ele, correndo como um insensato e mergulhando as mãos nos cabelos. Quem é que me livrará desse homem? Como sou infeliz, como sou infeliz! Ei, catalão! Ei, Fernand! Para onde você está indo? Disse uma voz. O jovem deteve-se de imediato, olhou à sua volta e percebeu Caderrice, sentada à mesa com Danglars, sob um quiosque. Ei! Ei! Disse Caderrice. Por que não vem até aqui? Será que você está tão apressado que não tem como dizer bom dia aos amigos? Sobretudo quando eles ainda têm uma garrafa quase cheia diante deles, acrescentou Danglars. Fernand olhou para os 2 homens com ar embrutecido e nada respondeu. Ele parece estar envergonhado, disse Danglars, empurrando Caderrice com o joelho. Será que nos enganamos? E que, ao contrário do que prevíramos, Dante terá triunfado? Caramba, é preciso ver isso, disse Caderrice. E, voltando-se para o jovem, e então, vamos lá, catalão, você vai se decidir? Disse ele. Fernand enxugou o suor que deslizava de sua testa e entrou lentamente sob o quiosque, cuja sombra parecia trazer um pouco de calma a seus sentidos, e o frescor um pouco de bem-estar ao seu corpo exausto. Bom dia, disse ele. Vocês me chamaram, não foi? E mais deixou-se cair, ao invés de sentar sobre um dos bancos à volta de sua mesa. Eu o chamei porque você corria como um louco e tive medo de que você fosse se atirar ao mar, disse rindo Caderrice. Que diabo! Quando se tem amigos, não é apenas para que se ofereça um copo de vinho, mas também para impedir de beber 3 ou 4 litros d'água, meu garoto. Fernand lançou um gemido que parecia um soluço e deixou sua cabeça cair sobre os 2 punhos pousados em cruz sobre a mesa. E então, você quer que eu lhe diga, Fernand? Retomou Caderrice, começando a conversar com aquela brutalidade grosseira dos homens do povo,
aos quais a curiosidade faz esquecer toda a diplomacia. Então, você tem um ar de apaixonado desiludido. E ele acompanhou esse gracejo com uma gargalhada. Pois bem, respondeu Danglars. Um rapaz com essa aparência não foi feito para ser infeliz no amor. Você tá brincando, Eucadirice? De jeito nenhum, recomeçou o outro. Escute, de preferência como ele suspira. Vamos, vamos, Fernand, disse Caderrice. Levante o nariz e nos responda. Não é nada amável não responder aos amigos que nos pedem notícias sobre a nossa saúde. Minha saúde vai bem, disse Fernand, apertando seus punhos, mas sem levantar a cabeça. Ah, veja você, Danglars, disse Caderrice, piscando o olho para o seu amigo. Eis o que se passa. Fernand, que você está vendo, e que é um bom e bravo catalão, um dos melhores pescadores de Marsella, está apaixonado por uma linda moça que se chama Mercedes. Mas, infelizmente, parece que a bela moça, por seu lado, está apaixonada pelo imediato do Pharaon. E como o Pharaon entrou hoje mesmo no porto, você está compreendendo? Não, não compreendo, disse Danglars. Devem ter mandado o pobre Fernand passear, continuou Caderrice. Muito bem, e daí? Disse Fernand, levantando a cabeça e olhando para Caderrice como um homem que busca alguém sobre quem lançar sua cólera. Mercedes não depende de ninguém, não é mesmo? E ela não é livre para amar quem ela bem quiser? Ah, é assim que você considera? Disse Caderrice. É outra coisa. Eu acreditava que você fosse um catalão, e haviam me dito que os catalães não eram homens que se deixassem suplantar por um rival. Haviam mesmo acrescentado que Fernand, sobretudo, era terrível em sua vingança. Fernand sorriu tristemente. Um homem apaixonado nunca é terrível, disse ele. Pobre rapaz! Recomeçou Danglars, fingindo sentir pena do jovem com o mais profundo sentimento de seu coração. O que você quer? Se ele não esperava ver Dante voltar assim tão de repente? Talvez ele imaginasse que o outro estivesse morto, infiel. Quem sabe? Essas coisas, quanto mais repentinas, mais atingem os nossos sentimentos. Ah, minha nossa! Em todo o caso, disse Caderrice, que bebia ao mesmo tempo que falava, e sobre o qual o vinho forte do Lamalgue começava a fazer efeito. Em todo caso, Fernand não é o único homem a quem a feliz chegada de Dante contraria. Não é, Danglars? Sim, é bem verdade o que você disse. E eu quase que ousaria dizer que isso lhe trará azar. Mas não importa. Recomeçou Caderrice, servindo um copo de vinho a Fernand e enchendo pela 8ª ou 10ª vez o seu próprio copo, enquanto Danglars havia apenas tocado os lábios no seu. Não tem importância. Enquanto isso, ele se casa com a Mercedes, a bela Mercedes, e volta para isso, pelo menos. Durante esse tempo, Danglars envolvia o jovem com um olhar observador, em cujo coração as palavras de Caderrice caíam como chumbo fundido. E quantas núpcias? Perguntou ele. Ah, eles ainda não se realizaram, murmurou Fernand. Não, mas elas se realizarão, disse Caderrice. Isso é tão verdade quanto Dante será o capitão do Pharaon, não é, Danglars? Danglars estremeceu com esse golpe inesperado e voltou-se para Caderrice, enquanto, por sua vez, estudava sua fisionomia, para ver se o golpe era premeditado. Porém, não leu nada além de inveja, nesse rosto já quase embrutecido pela embriaguez. Pois bem, disse ele, enchendo os copos. Bebamos, pois, ao capitão Edmond Dante, marido da bela catalã. Caderrice levou à boca seu copo, com a mão pesada, e engoliu de um só trago. Fernand tomou o seu e quebrou-o no chão. Disse Caderrice. O que é que estou vendo lá longe, no alto da colina, na direção dos catalães? Olhe só, Fernand, você tem a visão melhor do que a minha. Creio que estou começando a enxergar embaçado, e, você sabe, o vinho é um traidor. Parecem dois namorados que andam lado a lado de mãos dadas. Deus me perdoe, eles nem desconfiam que são vistos por nós. Ih, estão se beijando! Danglars não perdia uma só das angústias de Fernand, cuja fisionomia se decompunha visivelmente. Reconhece-os, Sr. Fernand? Perguntou ele. Sim, respondeu essa com voz surda. É o Sr. Edmond e a senhorita Mercedes.
Ah, vejam só, disse Caderrice. E eu que não os reconheci. Olá, Dante! Olá, bela moça! Venham aqui um pouquinho e digam-nos quando é o casamento, pois eis que o senhor Fernando está de cara feia e não quer nos dizer. Quer se calar? Disse Danglars, com a inclinação de conter Caderrice, que, com a tenacidade dos bêbados, curvava-se para fora do quiosque, na tentativa de manter-se de pé. Deixe os namorados se amarem tranquilamente. Olhe só o senhor Fernand e siga o seu exemplo. Ele sim é sensato. Talvez que Fernand, levado a seu limite, aguilhoado por Dante, tal como o touro pelo bandarilheiro, fosse finalmente lançar-se, pois já se havia levantado e parecia retesar-se para então partir contra o seu rival. Porém Mercedes, sorridente e orgulhosa, levantou sua bela cabeça e irradiou seu olhar límpido. Foi aí que Fernand lembrou-se da ameaça feita por ela, de morrer se morresse Dante, e recaiu sobre o banco, inteiramente desencorajado. Danglars olhou sucessivamente para os dois homens, um embrutecido pela embriaguez e outro dominado pelo amor. Não conseguirei nada com esses idiotas, murmurou ele, e tenho grande receio de aqui estar entre um bêbado e um covarde. Aí está, um invejoso que se embriaga com vinho, enquanto deveria embriagar-se de ódio. Eis aí um grande imbecil, de quem acaba de se tomar a namorada debaixo do seu próprio nariz, e que se contenta em chorar como um menino. E, no entanto, isso tem olhos chamejantes como esses espanhóis, esses sicilianos, esses calabreses, que se vingam tão bem. Isso aí tem punhos de esmagar a cabeça de um boi, tão facilmente quanto o porrete de um açougueiro. Decididamente, o destino de Edmond tudo vence. Ele desposará a bela moça, será capitão e rirá de todos nós. A menos que... Um sorriso lívido desenhou-se nos lábios de Danglars. A menos que eu me meta nisso, acrescentou ele. Olá! Continuava a gritar Caderrice, meio levantado com as mãos sobre a mesa. Olá, Edmond! Então não vê os amigos? Ou já está tão convencido de que não fala mais com eles? Não, meu caro Caderrice, respondeu Dante. Eu não sou convencido. Mas estou feliz. E a felicidade cega, acho eu, ainda mais do que o convencimento. Eis uma explicação em boa hora, disse Caderrice. Ei, bom dia, senhora Dante! Mercedes cumprimentou gravemente. Esse ainda não é meu nome, Disse ela. E no meu país, o fato de chamar as moças pelo nome de seus noivos, antes que esse noivo se torne seu marido, traz má sorte. Por favor, pode me chamar de Mercedes. É preciso perdoá-lo. Esse meu bom vizinho Caderrice, disse Dante. Ele se engana por pouco. Então, o casamento vai se realizar proximamente, senhor Dante? Disse Danglars, cumprimentando os dois jovens. O mais breve possível, senhor Danglars. Hoje se realizará o contrato em casa do pai Dante, e amanhã, ou depois de amanhã, no mais tardar, o jantar de noivado, aqui, na reserve. Os amigos estarão lá, assim o espero. Isso quer dizer que o senhor está convidado, senhor Danglars. Quero dizer que você também está, Caderrice. E Fernand, disse Caderrice rindo, com um sorriso pastoso. Fernand também está convidado? O irmão de minha mulher também é meu irmão, disse Edmond. E nós sentiríamos profundo pesar, Mercedes e eu, se ele se afastasse de nós em um momento semelhante. Fernand abriu a boca para responder, mas a voz morreu-lhe na garganta. Ele não pôde articular uma só palavra. Hoje, as formalidades. Amanhã, ou depois de amanhã, o noivado. Está bem apressado, capitão. Danglars, retomou Edmond, sorrindo. Eu lhe direi como Mercedes dizia há pouco a Caderrice. Não me intitule do que ainda não me convém. Isso atrai má sorte. Perdão, respondeu Danglars. Eu simplesmente dizia que o senhor parecia bem apressado. Que diabo! Nós temos tempo. O faraó não voltará ao mar antes de 3 meses. Sempre estamos com pressa quando se trata da felicidade, senhor Danglars. Pois quando se sofreu por muito tempo, tem-se grande dificuldade em acreditar na felicidade. Mas não é apenas o egoísmo que me faz agir. É preciso que eu vá a Paris. Não diga. Paris?
É a primeira vez que vai lá, Dante? Sim, Tem algum negócio lá? nenhum de ordem pessoal. Uma última encomenda a entregar, da parte do nosso pobre capitão Leclerc. O senhor compreende, Danglars? É sagrado. Inclusive, fique tranquilo. Só me demorarei o tempo de ir e voltar. Sim, eu compreendo. Disse em voz alta Danglars. Depois em voz baixa. Em Paris, para enviar a seu destino, sem dúvida, a carta que o grande marechal lhe terá dado. Por Deus! Essa carta me faz surgir uma ideia. Uma excelente ideia. Ah, Dante, meu amigo. Você ainda não está lançado no registro do Pharaon como número 1. Em seguida, voltando-se para Edmond, que já se afastava, Boa viagem! gritou-lhe. Obrigado! Respondeu Edmond, virando a cabeça e acompanhando esse movimento com um gesto amigável. Então, os dois namorados continuaram seu caminho, calmos e alegres, como dois eleitos que se elevam ao céu. Capítulo 4. A traição. Danglars seguiu Edmond e Mercedes com os olhos, até que os dois namorados desapareceram em um dos ângulos do Forte Saint-Nicolas. Depois, voltando-se para onde estava, percebeu que Fernand havia recaído pálido e trêmulo sobre a sua cadeira, enquanto Caderrice balbuciava as palavras de uma canção dos beberrões. Ah, então, meu caro senhor, Disse Danglars a Fernand. eis um casamento que não me parece fazer a felicidade de todo mundo. Ele me desespera, disse Fernand. Então, o senhor amava a Mercedes? Eu a adorava, Desde quando? desde que nos conhecemos. Eu sempre a amei. E o senhor se encontra aí a ponto de se arrancar os cabelos, ao invés de procurar uma solução para a situação? Que diabo! Eu não pensei que fossem assim que agissem as pessoas do seu povo. O que o senhor quer que eu faça? Perguntou Fernand. E eu que sei? O que tem a ver com isso? Não sou eu que estou apaixonado pela senhorita Mercedes, e sim o senhor. Procurai, diz o Evangelho, e encontrareis. Eu já a encontrei. O quê? Eu queria apunhalar o homem, mas a mulher me disse que se acontecesse qualquer mal a seu noivo, ela se mataria. Bah! Essas coisas se dizem, mas não se fazem. O senhor não conhece Mercedes? Senhor, o que ela ameaça, ela cumpre, Imbecil! murmurou Danglars. Que ela se mate ou não, não importa, contando que Dante não seja o capitão. E antes que Mercedes morra, retomou Fernand, com ênfase de uma resolução imutável. Morro eu mesmo. Eis o amor, disse Caderrice, com uma voz cada vez mais afetada pelo vinho. Eis aí, o que eu já nem imaginava existir mais? Vejamos, Disse Danglars. o senhor me parece um bom rapaz, e eu gostaria, diabos me carreguem, de tirar o senhor desse sofrimento, mas... Sim, disse Caderrice. Ora essa, meu caro, Retomou Danglars. você está quase embriagado. Termine a garrafa, e você estará inteiramente bêbado. Beba, e não se meta no que estamos fazendo. Para o que estamos fazendo, é preciso ter a cabeça em bom estado. Eu? Bêbado? Vamos. Ainda beberia 4 de suas garrafas, que não são maiores do que vidros de água de colônia. Pânfilo, mais vinho! E para provar o que disse a proposta, Caderrice bateu seu copo contra a mesa. O senhor dizia, retomou Fernand, esperando avidamente o prosseguimento da frase interrompida. O que eu dizia? Não me lembro mais. Esse bêbado do Caderrice fez-me perder a linha dos meus pensamentos. Bêbado enquanto quiser. Tanto pior para aqueles que temem o vinho. É que eles têm algum mau pensamento, que receiam, acredito eu, que o vinho possam tirá-lo do coração. E Caderrice pôs-se a cantar os 2 últimos versos de uma canção muito em voga nessa época. Todos os maus são bebedores d'água. Ficou bem provado pelo dilúvio. O senhor dizia que desejava tirar-me o sofrimento, mas acrescentava: Sim, porém eu acrescentei. Para tirá-lo desse sofrimento, é preciso que Dante não despose aquela que o senhor ama. E o casamento
pode muito bem deixar de se realizar, acho eu, sem que Dante morra. Só a morte os separará, disse Fernand. O senhor raciocina muito mal, meu amigo, disse Caderrice. E eis Danglars, que é um ardiloso, um astuto, que vai provar-lhe que o senhor está errado. Prove, Danglars. Eu respondo por você. Diga-lhe que não há necessidade de Dante morrer. De resto, seria desagradável se ele morresse. Esse Dante é um bom rapaz. Eu gosto dele. A sua saúde, Dante! Fernand levantou-se mostrando impaciência. Deixe-o falar, retomou Danglars, segurando o jovem. E apesar de estar totalmente bêbado, ele não se engana totalmente. A ausência separa tanto quanto a morte. E suponha que haja entre Edmond e Mercedes as muralhas de uma prisão. Eles estarão separados totalmente. É como se aí houvesse a pedra de um túmulo. Sim, mas da prisão se pode sair, disse Caderrice, que, com os restos de sua inteligência, intervinha na conversa. E quando se sai da prisão e se chama Edmond Dantès, vinga-se. Que importa? Murmurou Fernand. Inclusive, retomou Caderrice, por que é que Dantès seria aprisionado? Ele não roubou, nem matou, nem assassinou. Cale a boca, disse Danglars. Não quero ficar calado, disse Caderrice. Quero que me digam por que Dantès seria posto na cadeia. Quanto a mim, eu gosto de Dantès. A sua saúde, Dantès! E engoliu um novo copo de vinho. Danglars acompanhou pelos olhos inexpressivos do alfaiate o progresso da embriaguez, e voltando-se para Fernand. E então, o senhor compreende que não haveria necessidade de matá-lo? Não. É verdade. Se, como o senhor disse há pouco, tivéssemos os meios de mandar Dantès para a prisão. Mas esses meios, o senhor os tem? Procurando bem, é possível encontrar. Mas por que diabos eu vou me meter nisso? Isso é da minha conta? Eu não sei se é da sua conta, disse Fernand, segurando-lhe o braço. Mas o que sei é que o senhor tem, por algum motivo, ódio particular contra Dantès. Aquele que odeia não se engana com os sentimentos dos outros. Eu? Com motivo de ódio contra Dantès? Nenhum. Palavra de honra. Eu ouvi infeliz. E sua infelicidade me interessou. Eis tudo. Mas no momento que o senhor crê que agi por conta própria, adeus, meu caro amigo. Arranje-se como puder. E Danglars fez menção de se levantar por sua vez. Não faça isso, disse Fernand, retendo-o. Fique. Não importa, no fim das contas, que o senhor queira ou não mal a Dantès. Eu lhe quero mal. Admito-o claramente. Encontre o meio e eu o executo, contando que não haja mortes, pois Mercedes disse que ela se mataria se alguém matasse Dantès. Caderrice, que havia deixado cair a cabeça contra a mesa, a levantou e, olhando para Fernand e Danglars, com olhos pesados e estupefatos, Matar Dantès? Disse ele. Quem está falando em matar Dantès? Eu não quero que o matem. Ele é meu amigo. Ofereceu-me hoje de manhã dividir seu dinheiro comigo, assim como eu fiz com ele. Não quero que matem Dantès. E quem é que fala em matá-lo, imbecil? Retomou Danglars. Trata-se apenas de uma simples brincadeira. Beba a sua saúde e deixe-nos tranquilos, acrescentou ele, enchendo o copo de Caderrice. Sim, sim! A saúde de Dantès! Disse Caderrice, esvaziando seu copo. A sua saúde! A sua... lá! Mas o meio... O meio... Disse Fernand. O senhor ainda não encontrou, então? Não, o senhor se encarregou disso. É verdade. Os franceses possuem essa superioridade sobre os espanhóis. Os espanhóis refletem e os franceses inventam. Invente então, disse Fernand com impaciência. Rapaz, uma pena, papel e tinta. Uma pena, papel e tinta? Murmurou Fernand. Sim, eu sou contador. A pena, o papel e a tinta são meus instrumentos de trabalho.
E sem meus instrumentos, eu não sei fazer nada. Uma pena, papel e tinta! Gritou por sua vez Fernand. Há tudo o que o senhor deseja sobre aquela mesa, disse o rapaz, mostrando os objetos solicitados. Traga-me tudo, então. O rapaz pegou a pena, o papel e a tinta e depositou-os sobre a mesa do quiosque. Quando se pensa, disse Caderrice, deixando cair sua mão sobre o papel, que aqui há quanto basta para se matar um homem com segurança, como se alguém fosse esperá-lo no meio do mato para assassiná-lo. Eu sempre tive mais medo de uma pena, de um vidro de tinta e de uma folha de papel do que de uma espada ou pistola. O velhaco ainda não está tão embriagado quanto parece, disse Danglars. Encha-lhe o copo outra vez, Fernand. Fernand encheu o copo de Caderrice, e este, como verdadeiro bebedor que era, levantou a mão do papel e levou-a ao copo. O catalão seguiu o movimento até que Caderrice, quase vencido por esse novo ataque, pousou, ou melhor, deixou cair seu copo sobre a mesa. E então, retomou o catalão, vendo que o resto de razão de Caderrice começava a desaparecer com esse último copo de vinho. E então, eu dizia, por exemplo, retomou Danglars, que se após uma viagem como a que acaba de fazer Dante, na qual ele passou por Nápoles e pela ilha de Elba, alguém o denunciasse ao procurador régio como agente bonapartista. Eu o denunciarei, eu mesmo, disse vivamente o pescador. Sim, mas então o senhor é obrigado a assinar sua declaração. Será confrontado com aquele que o senhor tiver denunciado. Eu lhe forneço os meios para sustentar sua acusação. Sei disso muito bem. Mas Dante não pode permanecer eternamente na prisão. Um dia ou outro, ele sairá. E no dia em que sair, infeliz daquele que o fez entrar lá. Ah, eu só peço uma coisa, disse Fernand. É que ele venha procurar briga. Sim, e Mercedes. Mercedes, que lhe terá ódio se o senhor tiver apenas a infelicidade de arranhar a pele de seu bem-amado Edmond. É verdade, disse Fernand. Não, retomou Danglars. Se nos decidirmos a fazer tal coisa, veja, valeria mais a pena pegar simplesmente, como eu estou fazendo, essa pena, mergulhá-la na tinta e escrever com a mão esquerda, para que a caligrafia não seja reconhecida. Uma pequena denúncia assim escrita. E Danglars, unindo o fato ao ato, escreveu com a mão esquerda e com caligrafia distorcida, que não tinha nenhuma semelhança com a sua caligrafia habitual, as seguintes linhas, que ele passou a Fernand e que este leu a meia voz. O senhor procurador do rei esteja prevenido por um amigo do trono e da religião que o chamado Edmond Dante, imediato do navio Pharaon, chegado hoje de manhã de Esmirna, após haver feito escala em Nápoles e no porto Ferrágio, foi encarregado por Murat de uma carta para o usurpador e, por este, de uma outra para o Comitê Bonapartista de Paris. A prova de seu crime será obtida quando ele for detido, pois esta carta será encontrada com ele, ou em casa de seu pai, ou em sua cabine a bordo do Pharaon. Desse modo, continuou Danglars, sua vingança teria sentido, pois de maneira alguma ela poderia recair sobre o senhor, e a coisa caminharia por si só. O que se tem a fazer é apenas dobrar essa carta, como estou fazendo, e escrever sobre ela: ao senhor procurador real, tudo ficará dito. E Danglars escreveu o endereço, zombando. Sim, tudo ficará dito, gritou Caderrice que, com o último esforço de lucidez, havia acompanhado a leitura e que compreendia por instinto tudo o que uma semelhante denúncia poderia desencadear de infelicidade. Sim, tudo ficaria dito, só que seria uma infâmia. E ele esticou o braço para tomar a carta. Também eu, disse Danglars, puxando-a para longe do alcance de sua mão. Também eu. O que estou dizendo e fazendo é por brincadeira. E eu seria o primeiro a ficar aborrecido se acontecesse alguma coisa a Dante. Esse bom Dante, veja só. Ele tomou a carta, amassou-a com as mãos e jogou-a num canto do quiosque. Em boa hora, disse Caderrice. Dante é meu amigo, e não quero que lhe façam mal. Ei, quem diabos está sonhando em fazer-lhe mal? Não será nem eu e nem Fernand, disse Danglars, levantando-se e olhando para o jovem que havia permanecido sentado.
mas cujo olhar se fixava no papel denunciador, jogado no canto. Nesse caso, retomou Caderrice, que nos tragam vinho. Eu quero beber a saúde de Edmond e da bela Mercedes. Você já bebeu demais, beberrão. E se assim continuar, você será obrigado a deitar-se aqui, pois já não se poderá se manter de pé. Eu? Disse Caderrice, levantando-se com a impertinência do homem que está embriagado. Eu? Não poder me manter sobre as pernas? Aposto que posso subir no campanário de Acules, e ainda sem nem balançar. Que seja. Muito bem, então, disse Danglars. Eu aposto. Mas para amanhã. Hoje está na hora de voltar para casa. Me dê o braço e vamos voltar. Voltemos, disse Caderrice. Mas não preciso do seu braço para isso. Você vem, Fernand? Volta conosco para Marsella? Não, disse Fernand. Volto aos catalães. Você está errado. Venha conosco a Marsella, venha. Não tenho nada a fazer em Marsella e não tenho a menor vontade de ir lá. Como é que você disse? Você não quer, meu bom homem? Pois bem, à vontade. Liberdade para todos. Venha, Danglars, e deixemos este senhor voltar aos catalães, já que assim o quer. Danglars aproveitou esse momento de boa vontade de Caderrice para empurrá-lo na direção de Marsella, apenas para abrir um caminho mais curto e mais fácil para Fernand. Ao invés de voltar pelo cais do Rivenive, ele voltou pela porta Saint-Victor. Caderrice o acompanhava, vacilante, agarrado ao seu braço. Logo que havia feito uns 20 passos, Danglars voltou-se e viu Fernand precipitar-se sobre o papel que colocou dentro do bolso. Logo depois, lançando-se para fora do quiosque, o jovem voltou-se para a direção de Pion. Então, o que ele está fazendo? Disse Caderrice. Ele mentiu para nós. Disse que ia para os catalães e está indo para a cidade. Ei, Fernand! Você está enganado, meu rapaz! É você que vem em dobro, disse Danglars. Ele está seguindo direitinho o caminho das vieilles infirmeries. O caminho das velhas enfermarias. É verdade, disse Caderrice. É verdade. Eu teria jurado que ele havia virado para a direita. Decididamente, o vinho é um traidor. Vamos lá, vamos, murmurou Danglars. Creio que a coisa está bem encaminhada, que não há nada a fazer se não deixá-la andar por si só.